Continua trabalhando na vida de cada um aqui. Continua realizando a sua obra de transformação. O Senhor já salvou do inferno. Ó, o Senhor já chamou. Ó, Senhor amado. Agora continua trabalhando para nos transformar, para nos conduzir à glória. Senhor amado, queremos que o seu propósito seja cumprido na nossa vida. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos na parte inicial. Estamos considerando as bênçãos espirituais. E nós estamos considerando já algumas semanas a respeito do que Paulo diz nos versículos 9 e 10 do capítulo 1 sobre a vontade de Deus e a centralidade de Cristo. Então já faz algumas semanas que nós estamos considerando isso, e o meu sentimento é esse, de que nós estamos dando um zoom. Então nós já paramos para considerar a graça, já paramos para considerar a questão da santificação, e agora nós estamos aqui dando um zoom na centralidade de Cristo. E esse assunto é tão importante, nós precisamos de entendimento espiritual. Então, se o Senhor nos permitir, nós vamos considerar um pouco mais sobre esse assunto, que significa ter Cristo como centro na nossa vida. Então, vamos ler junto esses versículos, irmãos? Desvendando-nos mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui diz que o Pai, Ele está desvendando o mistério da sua vontade. Desvendar, tirar o véu. Mistério é um mistério é algo oculto, é algo escondido. Mas aqui diz que o Pai está desvendando o mistério da sua vontade. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? Deus tem uma vontade e Ele está desvendando o mistério da sua vontade. Ou seja, o desejo de Deus é que a sua vontade não seja algo mais oculto, mas Ele revela, Ele quer tirar o véu, Ele quer revelar aquilo que estava oculto. E a sua vontade é segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer. Deus tem prazer na sua vontade. E a vontade de Deus é que Ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então a vontade de Deus é que todas as coisas possam convergir em Cristo. Convergir em Cristo significa reunir todas as coisas debaixo do governo de Cristo. Significa voltar tudo para Ele. Talvez a princípio as coisas possam estar espalhadas. Talvez a princípio nós possamos estar olhando cada um com uma direção. Até nessa reunião, irmãos, nós chegamos aqui, muitos de nós olhando para direções diferentes. Alguns chegam aqui com atenção no trabalho, pensando nas coisas do trabalho. Outros talvez chegaram nessa reunião com atenção voltada para as coisas da casa. Talvez muitos de nós chegamos aqui pensando em várias coisas, com atenção voltada para várias coisas. Mas, irmãos, nessa reunião o que o Senhor quer fazer é fazer todos nós nos reunir, para fazer todos nós voltarmos a atenção para um único lugar. Amém. Um único ponto, uma única coisa. Cristo. Amém. É isso. Amém. Deus quer fazer nós voltarmos a nossa atenção para Cristo. Amém.
Nós já vimos nas semanas anteriores sobre a centralidade de Cristo, que Cristo ele ocupa uma posição especial na criação. O Evangelho de João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas que existem foram criadas por meio de Cristo. Ele estava no princípio, e tudo que foi criado por meio dele. Ele também ocupa uma posição central na redenção. Quando nós consideramos redenção, por que precisamos falar de redenção? É porque após a criação, o homem caiu. Se o homem não tivesse caído, nós não precisávamos considerar a necessidade de redenção. Porque redenção é restaurar o homem, é resgatar o homem. E por que a necessidade de restauração, de resgate? Porque o homem caiu. E para resgatar o homem, Cristo, ele também ocupa um lugar especial. Aqui fala em Efésios 1, para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, presta atenção nessa expressão. Ao falar da redenção, nós estamos falando da obra do amado. Essa obra é uma obra de amor. Amém. Jesus, ele é o Filho amado de Deus. Ele é o amado do Pai. E não apenas isso, ele também é o nosso amado. Então essa obra é uma obra de amor. É uma obra que foi realizada pelo nosso amado. Amém. O homem caiu. Deus poderia ter desistido do homem, mas ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Por causa do seu grande amor. Amém. Deus amou o homem. Deus ama o homem. Amém. E para poder resgatar o homem, ele entregou seu Filho, Cristo, o amado. Amém. No qual temos a redenção, no qual nós somos resgatados do império das trevas, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remissão é pagar o preço. Cristo pagou o preço por nós, irmãos. Cristo nos comprou, mas não foi com ouro nem com prata. O preço que ele pagou por cada um de nós foi a sua própria vida, foi o seu sangue. Irmãos, essa obra é uma obra de amor. Segundo a riqueza da sua graça. E tudo isso foi segundo a sua graça. O que é graça? A graça é aquilo que Deus fez por nós gratuitamente. Graça é aquilo que Cristo já fez por nós. No início desses versículos fala para louvor da glória de sua graça. Outro dia eu já falei para os irmãos que estavam considerando essa expressão, louvor da glória de sua graça. E orando, pedindo para o Senhor entendimento, refletindo, eu comecei a considerar nos hinos nacionais. O que é o hino nacional? É um louvor da glória de um país, não é isso? O que é um hino de um time de futebol? É o louvor da glória daquele time. Irmãos, essa obra da redenção fala do louvor da glória dos feitos da graça do Senhor Jesus. Nós temos motivos para louvar a graça do Senhor. Amém. O que está aqui em ênfase, o que tem destaque aqui é a graça. É o que Cristo fez. Ah, mas ele fez porque eu merecia. Não. Ele fez porque eu era bom. Não. Ele fez porque ele quis fazer. E porque ele nos amava. Porque ele é bom. Amém. Isso é graça. Amém. Graça é o que Davi fez com Mefibosete. Os irmãos lembram dessa história? Eu não vou contar agora com detalhes, mas se você não conhece, procura na Bíblia ler. Graça é o que Davi fez com Mefibosete, no qual temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós.
A Bíblia fala sobre Deus derramar o seu amor sobre os nossos corações. E aqui fala sobre derramar a sua graça sobre nós. Irmãos, nessa noite, os hinos que nós louvamos, eu não sei se você consegue perceber isso, mas a intenção de Deus durante todo o momento de adoração e louvor, o que Deus estava fazendo era derramar a sua graça sobre nós. Nos fazendo considerar a sua obra ali em Isaías 53, nos fazendo considerar a sua obra através daqueles cânticos. O Senhor está derramando sobre nós a sua graça. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele derramou sobre nós a sua graça através dos seus atos, da sua obra já consumada, e através do louvor, do momento que a gente estava aqui cantando, orando, adorando, o Senhor derrama a sua graça, nos fazendo lembrar de toda essa obra do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Amém. Somos bem-aventurados. Amém. Somos, saímos daqui curados. Com a alma em paz, Amém. com o corpo curado. Sim. Se você tocou nisso, se eu toquei nisso, puxa, irmãos, eu saio daqui curado, radiante. É isso que nós fazemos, desfrutando, adorando e tal. Irmãos, isso cura a nossa alma. Oh, Jesus. Isso cura o nosso corpo. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. E na conclusão da Bíblia, mais uma vez nós vemos Cristo numa posição especial. Nós precisamos considerar, o Zaga tem falado desses 2 últimos capítulos, é como tudo termina. Como é que a coisa vai acabar? Onde é que a coisa vai terminar? 21:2 fala: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então aqui fala dessa nova Jerusalém, fala da cidade de Deus como uma noiva. Está falando da igreja. Para o seu esposo. Quem é esse esposo? É Cristo. Então tudo acaba com a noiva sendo entregue para Cristo. Cristo, ele ocupa uma posição especial, irmão. Cristo, eu lembro muito bem do meu casamento. Estava ali, ó. E a porta fechada. Quando a Lídia entrou por aquela outra porta ali, pela janelinha eu já estava vendo. Irmãos, imagina nisso. Cristo está ali, ó, esperando. Talvez agora a gente já está ali, irmãos. A hora está chegando. Ou não está? Amém. Irmãos, eu creio que nós já estamos ali, ó. Estamos bem perto. Amém. A noiva vai ser entregue para Cristo. Amém. O Senhor está trabalhando, está nos preparando para isso. Para nos adornar. Para os últimos acabamentos, para nós sermos entregues para Cristo. Amém. Como noiva. Aleluia. Aqui nesses versículos de Marcos 9, nós vemos a importância de considerarmos o que Jesus disse. Então, quando nós falamos da centralidade de Cristo, irmãos, algo muito importante é considerarmos o que Jesus disse. Aqui, essa passagem é a passagem do Monte da Transfiguração. Diz assim, vamos ler juntos? 6 dias depois, tomou Jesus Pedro, Tiago e João e levou-os sós na parte ao alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia:
este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Puxa, irmãos, que momento, né? Então, esses discípulos Pedro, Tiago e João foram levados para esse lugar, para esse monte ali. Jesus se transfigurou e aparece de uma maneira muito sobrenatural, misteriosa. Elias e Moisés ali também. E está Pedro, Tiago e João olhando essa cena. Você consegue se colocar no lugar deles? Opa! Você consegue se colocar no lugar deles? Olhando isso, Jesus transfigurado, ali junto também Moisés e Elias, os três ficaram ali sem palavras. E daí Pedro precisa falar alguma coisa, senão não é Pedro. O Pedro querendo falar alguma coisa, sentindo uma necessidade enorme de dizer alguma coisa. Mas tem momento que é melhor ficar quieto, não falar nada. Tem momento que é melhor ficar quieto. Mas graças a Deus, porque Pedro fala, daí a gente aprende, né? E daí Pedro quis dar essa sugestão. Só que a sugestão de Pedro, irmão, mais uma vez, é carregada de algo que a gente vai tomar muito cuidado. Vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor. Isso daqui está tão bom. Nós vamos ficar mais tempo aqui. Vamos montar o acampamento aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Nesse momento Pedro está colocando Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Está igualando os 3. Moisés, ele representa a lei. E Elias representa os profetas. E nesse momento, veio uma nuvem que envolveu e surgiu uma voz. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E depois desse momento, a ninguém mais eles viram. Só ficou ali quem? Jesus. Sabe, irmãos, a lei e os profetas, eles se cumprem em Jesus. Amém. Senhor. Vamos considerar a lei. A lei fala: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Fala sobre não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas do seu próximo, não cobiça a mulher dele, não cobiça a casa dele, não cobiça o carro dele, não cobiça o jumento dele, não cobiça o jegue dele, não cobiça nada dele. É o que a lei diz. Não cobiça o celular dele. Senhor. Irmãos, você consegue cumprir isso? Pega a lei, pega eu. Puxa, uma diferença, parece tão um contraste. Mas quando você pega a lei e pega Jesus, Jesus cumpriu isso? Jesus honrou pai e mãe? Sim. Ou, nós vamos ver, Jesus, ele matou? Não. Ele furtou? Não. Ele adulterou? Não. Ele disse falso testemunho de alguém? Não. Ele cobiçou algo de alguém? Não. Poxa, irmão, Jesus cumpre a lei. Amém. E os profetas também, todas as profecias, elas anunciavam Cristo. Oh, Jesus. O irmão Zaga compartilhou Isaías 53 e disse que ele foi o que mais profetizou a respeito do Messias, né? Ali Isaías 53 está falando de quem? De Cristo. E aqui ele já tinha vindo, ele veio. O Messias que havia sido prometido, ele veio. Agora a lei e os profetas, não é que eles não têm valor nenhum mais, mas nós precisamos prestar atenção em Cristo. Amém. O que Jesus diz? Algumas Bíblias dos irmãos, o Novo Testamento, os Evangelhos, tem ali letra vermelha, não tem? O que Jesus disse? Tem um livro da Storm que chama Jesus Disse. Ela compilou todos os versículos dos Evangelhos. Onde tem Jesus falando algo, ela reuniu tudo ali naquele livro. Jesus Disse.
Irmãos, nós precisamos considerar bastante, prestar bastante atenção no que Jesus disse. E precisamos desejar praticar o que Jesus disse. De maneira prática, o que é ter Cristo? O que é convergir para Cristo? O que é ter Cristo como centro na nossa vida? É ver o que Ele disse. É querer fazer o que Ele disse. O que Jesus disse a respeito disso? Eu preciso considerar. Amém. Se eu quero ter Cristo como centro na minha vida. Amém. O que Ele falou a respeito daquilo? Precisamos considerar. Irmãos, o propósito de Deus é sermos conformados a Cristo. Amém. Vamos ler juntos esses dois versículos? Porquanto Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nesses versículos nós temos o propósito de Deus. O propósito de Deus, Ele nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ser conformado à imagem do Filho significa que Cristo Ele é a forma. Ser conformados é tomar a forma. A nossa forma, o nosso modelo é Cristo. Deus nos predestinou para nós sermos como Cristo é. Amém. Com a intenção de nos levar à glória. Oh, Jesus. Ele é o nosso modelo, irmãos. Amém. Ele é a nossa forma. Amém. E o desejo de Deus é nos tornar como o seu Filho amado. Amém. É nos fazer parecidos com Ele. É olhar para nós e ver, puxa, parece com o meu Filho amado. Amém. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando as pessoas olham para nós, elas podem ver Cristo? Uma vez o Zaga falou algo, eu não lembro exatamente com quais palavras, mas ele incentivava a perguntar para a esposa, né? Puxa, que desafio, não? Perguntar para a esposa. Ó Senhor Jesus. Não vou nem perguntar aqui ainda. Mas eu quero isso para a minha vida, irmãos. Eu quero chegar num ponto que eu posso perguntar para minha esposa: você vê Cristo em mim? Puxa. Tem uma Bíblia que eu dei para ela. Não, ela me deu. Ela me deu essa Bíblia. A gente estava ainda naquela fase ali, antes do casamento, né? Um pouco antes já. E daí ela escreveu na capa dessa Bíblia que ela via Cristo em mim. Ela via Cristo no meu olhar. Tá escrito lá. E agora ficamos nesse confinamento, estamos juntos lá. As coisas estão meio nebulosas. Parece que eu vejo como árvore. Ai, irmãos, mas o meu desejo é que possa acontecer essa obra de restauração. Que a minha esposa possa voltar a ver Cristo. É um desafio, viu, irmãos? É um desafio. Mas é uma meta. É uma meta. É uma meta. Esse é um alvo. Realmente desejo isso para mim. Amém. Mas nós vamos prestar atenção. Porque Romanos 12:2 fala assim, ó: não vos conformeis com este século. Então aqui fala de nós sermos conformados a outra coisa. Fala aqui de outra forma, que não é mais Cristo. É este século. Este século é a mentalidade dessa era. Está falando do mundo aqui.
Sabe, Deus ele está querendo trabalhar, está querendo fazer algo na nossa vida, quer nos colocar na forma de Cristo. Mas nós sabemos que nós estamos no meio de uma guerra. Existe um mundo espiritual. E da mesma forma como Deus está agindo, o maligno também age. O diabo também age, os demônios também agem. Para quê? Para nos enganar. Para nos colocar em outra forma. Senhor Jesus. Que forma é essa? É a forma deste século. É a forma deste mundo. Senhor Jesus. Os jovens dão testemunho a respeito disso. Uma jovenzinha até falou lá no acampamento, mas isso pode acontecer, eu acho que com todos nós. E daí lá na escola, alguém pergunta, mas você é cristão? E se espanta, não é? Irmãos, mas isso não pode acontecer com a gente também? Fala que é cristão, mas parece que é mais mundano do que cristão. É igual todo mundo aqui, até pior. Verdade. O que é isso, irmãos? É ser conformado a uma outra forma. Irmãos, existe uma guerra. Existe uma disputa pelo nosso coração. Deus quer ganhar o nosso coração. E o diabo também quer. Deus quer colocar o nosso coração em Cristo. E o inimigo, ele quer colocar o nosso coração no mundo. E aqui também fala em 1 Pedro 1, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Mais uma vez, não se amoldar aqui é tomar forma. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não se amoldar a essas paixões. Essas paixões antigas, está falando de que tipo de paixão? Eu acredito que se refere às paixões da carne. Aqui em Efésios 2,3 fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Existe uma luta entre a carne e o espírito. E aqui, Paulo está falando sobre a gente não se inclinar para a vontade da nossa carne. Existe a vontade de Deus e existe a vontade da nossa carne. Mas nós, irmãos, somos feitos com uma vontade. E nós é quem escolhemos. Para onde nós queremos pender? Para que forma você quer estar? Que forma você quer entrar? A forma de Cristo ou a forma do mundo? A forma de Cristo ou a forma da carne? Irmãos, todo o encorajamento aqui dos apóstolos, da palavra, é para que nós possamos pular, escolher Cristo. Amém. Sermos conformados a Cristo. Mas existe também uma ação do maligno. Existem espíritos enganadores. Em 1 Timóteo 4,1 fala assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Apostatar a fé é abandonar a fé, é deixar a fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinamento de demônios. Olha a característica do maligno aqui, são enganadores. A irmã Jessie Pennews, no livro Guerra contra os Santos, ela diz, esses espíritos malignos, eles agem para enganar o homem de diversas formas. Usa homens com consciência cauterizada, mas eles também vêm às vezes e sopra e fala coisas na nossa mente. A guerra acontece aqui, na mente. E ele coloca pensamentos. E às vezes, por causa desses pensamentos, nos leva a chegar a algumas conclusões. E às vezes a gente é enganado achando que essa conclusão é nossa. É eu que estou pensando isso, essa conclusão é minha. Mas não é. É o agir de espíritos enganadores. E eles agem para quê? Para nos fazer abandonar a fé.
deixar a forma de Cristo. Ah, Jesus. Deixar a forma de Cristo. Irmãos, no tempo que você está na igreja, você viu algumas pessoas deixar a fé? Já viu? Aqui diz, o Espírito afirma expressamente. Não estamos em guerra, não estamos de brincadeira não. Mas o Espírito também trabalha. Amém. Irmãos, o Senhor também trabalha. Amém. Deus também trabalha. Amém. E Ele está aqui semeando. E Ele está aqui falando. Nas reuniões Ele fala. Quando nós abrimos a Bíblia Ele fala. Quando nós vamos na intimidade orar, Ele fala. E o que Ele fala é: fica na forma de Cristo. Amém. Não sai dessa forma. Verdade. Senhor Jesus. A nossa meta, irmãos, é sermos como Ele é. Vamos ler juntos esses versículos? Primeiro de Mateus 5,48. Portanto, sejam vós perfeitos, Como perfeito é o nosso Pai celeste. vamos de novo? Esse mesmo versículo. Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai celeste. esse é o mandamento do Senhor. Isso aqui está escrito em letra vermelha, provavelmente na sua Bíblia, porque foi o Senhor que disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O que é que o Senhor espera de nós? A perfeição. Mas dá? Irmãos, se o Senhor está pedindo, Ele também subsidia meios. Ele também te oferece meios. Se o Senhor pede, Ele te dá condições. É porque dá. Amém. Sede perfeito. Mas o que é que Ele quer? O que é que Ele espera de nós? A perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém. Lucas 6,36. Depois o 40 também, perdão, esqueci de pôr uma vírgula no 40. Tem o trecho do 36 e do 40. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, Será como o seu mestre. aleluia. E por último, 1 Pedro 1,16. Porque sede santos, porque eu sou santo. O Alisson compartilhou nesse acampamento esse versículo e falou que para muitos irmãos esse é um mandamento esquecido. Irmãos, o Senhor está querendo... O Senhor já tem feito isso aqui já há algum tempo, nos feito lembrar. Esse mandamento no nosso meio não pode ser um mandamento esquecido. Sede santos, porque eu sou santo. Amém. Isso é o que o Senhor pede. Amém. E como é que Ele nos oferece meios para isso, irmãos? Então, olha só, ser perfeito como o Pai é perfeito, ser misericordioso como o Pai é. É uma relação de pai e filho. Senhor Jesus. Uma característica nós sabemos, espiritual dos filhos de Deus é que eles têm a vida de Deus. Amém. Eu e você, nós somos filhos de Deus porque nós recebemos a vida de Deus. Amém. A vida de Deus está em nós. Amém. E à medida que nós crescemos, é isso que a vida de Deus produz. Sermos como o nosso Pai é. Aleluia. Mas essa vida precisa crescer. Amém. Não é assim também? Né? Estou vendo aqui o Isaac. Né, Isaac? Tudo bom? O Isaac está ali, ó, bonitinho, tal, com a Bíblia na mão, né, Isaac? É isso aí. O menino vai crescer. O normal é, ele mesmo vai perceber isso. Às vezes vai chegar uma hora que ele vai ver, puxa, mas eu estou fazendo isso, estou falando assim, mas meu pai faz assim. E daí ele começa ele mesmo constatar, puxa, às vezes a gente nem quer ser como o nosso pai, mas tem coisa que não tem jeito. A hora que você vai ver, você está fazendo o que seu pai faz, falando como seu pai fala. E outros também depois constatam, olha, esse aí é filho do... Você é filho do Magno? Você é filho do Magno? Você é filho da Jerusa? Você olha para a aparência e chega a essa constatação.
Não tem gente que chega lá no seu trabalho e fala para você: você é cristão? Sabe por quê? Porque você está ficando com o jeito de Cristo. Aleluia. Você está ficando com o jeito de Deus. Amém. Está começando a ficar parecido com Ele. Irmãos, e isso é bom. Quando chega alguém e pergunta se é cristão, o seu jeito de falar já imaginei. Por quê? Porque é o jeitão de Deus. Amém. Nós precisamos desejar isso, o jeitão de Deus. Amém. Às vezes não é bom se parecer com o nosso pai, nossa mãe na carne. Mas se parecer com o nosso Pai Celestial, irmãos, é muito bom. Amém. Nós vamos querer gostar disso. Aleluia. Ser como Ele é. Amém. E aqui fala assim, em Lucas: misericordioso como é misericordioso o Pai. Mas como que eu posso ser como Ele é? Daí aqui fala: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Ser como mestre aqui é a mesma coisa de ser como pai lá? Está falando do mesmo? Quem é o mestre aqui no final desse versículo, irmãos? Quem é que está falando esses versículos? É Jesus. Ser como pai é ser como Jesus. Talvez quando nos fala sobre ser como Deus é, talvez isso para nós possa ser muito confuso, muito vago. Mas como que Deus é? Eu não sei como Deus é. Como Deus é? Irmãos, a coisa não está mais confusa. Não está mais difícil de entender. Sabe por quê? Porque Deus se encarnou. Amém. Jesus nasceu. Você quer saber como Deus é? Jesus, Ele manifestou em todo o seu viver como Deus é. Amém. É só olhar para o viver de Cristo. Quando você olha para o viver de Cristo, nos evangelhos, a maneira como Ele falava, o seu caráter, a sua disponibilidade para servir, o seu amor, a sua humildade, a sua mansidão, ali, em cada história, em cada passagem dos evangelhos, sobre Jesus, quando você olha ali o viver de Jesus, você vê como Deus é. Não está mais difícil, não está vago, não está confuso. Irmãos, Cristo é o nosso modelo. Amém. E o que Deus quer é que nós nos pareçamos com Ele. Amém. Tomamos Cristo como nosso exemplo. Sim. Aqui, só avançando um pouco. Então, Cristo é o nosso modelo. Em vários itens, irmãos. Cristo é o nosso modelo no amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós sabemos que esse é o mandamento do Senhor para nós. Amarmos uns aos outros, amarmos o próximo, amarmos os irmãos, amarmos as pessoas. Mas como? Qual é o modelo? É como Cristo nos amou. Maridos, amai as vossas mulheres. Mas como? Como Cristo amou a igreja. Esse é o modelo. Essa é a referência. Esse é o padrão. Filipenses 2,5: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Nós estamos falando da pessoa de Jesus. Como é que Jesus se comportou? Como é que Jesus era? Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele demonstrou humildade, ele praticou a humildade, ele foi humilde. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o soberano e Rei da terra, o forte. Ele se humilhou. Amém. Graças a Deus. Puxa, irmãos, ele é também nosso modelo da obediência, tornando-se obediente até a morte. O que você acha? Jesus é perfeito ou não é perfeito? Ele é perfeito, mas a Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado nas coisas que sofreu, na obediência.
Quer dizer que ele já era perfeito, mas ele experimentou a humanidade e ele se tornou mais perfeito ainda. Irmãos, ele é o nosso modelo. Amém. Ele é a nossa referência. E ele é tão inspirador. Quando você olha para ele, você sente vontade de ser como ele é. Você olha para o viver dele, você olha para o jeito dele falar, você olha para as características dele, surge no nosso coração um desejo: eu quero ser como ele. Amém. Sabe, lá no acampamento, tinha 2 irmãos com a gente. Os irmãos conhecem, o Daniel e o Alisson. E esses irmãos leem bastante a palavra, leem bastante os livros. E lá eles compartilharam com a gente e tal. Irmãos, você olha para eles, isso é inspirador. Às vezes a gente olha para alguns irmãos, puxa, nós nos sentimos inspirados, porque eles imitam Cristo. Amém, aleluia. E daí, agora na volta, a gente tem ouvido falar, muitos jovens estão lendo. Amém. Jovem que não lia está lendo 4 livros. Amém. Olha! Puxa, irmãos, por quê? Porque ficaram motivados, inspirados. Olhava aqueles irmãos. O Alisson, ele sentava lá, ele pegava a bolsa dele, tirava. Me ajuda a lembrar aí, jovem. Vocês lembram? Quantos livros? Tirou 6 uma vez. Puxa, e ele lendo, e a esposa lendo e tal. Eu creio que isso inspirou muitos jovens. Amém. A querer também ler. Amém. Não é? Irmãos, quando nós olhamos para Cristo, isso é inspirador. Amém. Querer ser como Ele é. Às vezes nos dá vergonha da maneira como nós somos, não dá? Mas daí você olha, você age de um jeito, daí você olha para o Senhor agindo daquele jeito. Puxa, Senhor, eu não quero mais ser como eu sou, eu quero ser como o Senhor é. Porque o Senhor é tão bom, tão melhor. Imagina, irmão, se todo esse mundo fosse como Cristo é. Imagina. Nós sabemos pela palavra que isso não vai acontecer com todo mundo. Mas tem algumas pessoas que estão querendo isso. Amém. E que está deixando o Senhor fazer isso. E esses que querem isso, o Senhor vai fazer isso. Amém. Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. No caráter, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ele orava. O Senhor é o nosso modelo, ele levantava de manhã para orar. Puxa vida, por que isso está registrado? Irmãos, isso está registrado para servir de modelo para nós. Amém. Para servir de exemplo para nós. Irmãos, eu sou tão deficiente nessa área. Oh, Jesus. Eu ouvi lá uma mensagem esses dias de um irmão e falando de um outro irmão mais velho, um irmão, está falando do Christian Schenck. Esses irmãos lá lutando juntos na palavra. Tinha dia que eles estavam fazendo tradução ali. Daí acabava 3 horas. Daí o irmão falava: então vamos dormir, né? Vamos dormir. E vamos acordar cedo para continuar. Então vamos acordar cedo para continuar. Daí outro irmão imaginava: se acordar cedo, bom, vamos dormir 3 horas, então vamos acordar o quê? 8. O que é acordar cedo para você, para quem vai dormir às 3 da manhã? 8, 9. Daí dava 6 horas da manhã, o irmão Christian Schenck vinha. Vamos acordar, irmão. E o irmão olhava para o Christian Schenck e parecia que ele não tinha dormido, parece que já acordou, pronto, já. Você foi dormir ou você ficou acordado? Irmãos, eu não estou querendo pôr também um padrão tão distante assim, mas o fato é que nós precisamos acordar cedo. Eu preciso acordar cedo. E eu tenho um modelo que me encoraja, que me inspira, que é Jesus. Ele levantava cedo. Para quê? Para orar. E aqui nessa outra passagem da ressurreição de Jesus, tem o irmão Lili fala disso no livro Caráter.
Jesus ele ressuscitou, e aqui fala dos lençóis, o lenço que estava na cabeça e foi deixado num lugar à parte. Isso é enrolado, é arrumado, não foi jogado. Irmãos, Cristo é o nosso modelo até no caráter, na organização, no horário, em tudo. Irmãos, eu já vou chegar lá. Eu sei, irmãos, que eu sou devedor. Até com os irmãos, e muito disso que eu estou aqui falando. Mas, irmãos, eu quero chegar lá. Amém. Eu quero ficar nessa forma, irmãos. Amém. Eu quero ser conformado à imagem de Cristo. Eu quero que o caráter de Cristo seja trabalhado em mim. Esse caráter organizado, esse caráter de alguém que acorda cedo para orar. Eu quero isso, irmãos. Eu sei que vocês olham para mim e não veem isso em mim ainda. Mas eu quero chegar lá, irmãos. Amém. Eu quero. Amém. Aqui fala assim, ele era nosso modelo na submissão às autoridades. Olha só Lucas 2,51, jovens. Olha aqui, adolescentes, acorda agora, hein? Olha aqui Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então Jesus era submisso a pai e mãe. Ele obedecia, ele se sujeitava às autoridades. Ele disse: dai a César o que é de César. Ele falou para Pilatos, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Mas ele não disse assim: Pilatos, nenhuma autoridade você tem. Não foi isso que ele disse. Ele disse: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. O que ele quer dizer? Foi dada. Pilatos tinha uma autoridade. Ele só está lembrando Pilatos: você tem autoridade, porque a autoridade maior que a autoridade de Deus te deu. Mas ele não está negando a autoridade de Pilatos. Jesus reconhecia autoridades. Amém. Se submetia aos pais e se submetia às autoridades. Amém. Irmão, se Jesus, que é a maior autoridade do universo, sabia reconhecer a autoridade, nós também precisamos, né, irmãos? Amém. E teria tantas outras coisas no serviço, irmãos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E está lá ele lavando os pés dos discípulos. Puxa, irmãos, Cristo é o nosso modelo. Amém. Aleluia. Mas eu não quero. Eu sei, irmãos, talvez você olhe para a forma, você olha para você, parece que a forma e você ainda não está muito parecido. Ou já está ficando mais parecido. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de buscar. Amém. Vamos considerar esses versículos, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu queria ficar só nessa parte. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quando a gente considera esse padrão, você não tem essa impressão? Eu tenho. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ou no falar, ou no caráter e tal. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Só pega esse item, no falar. Você tropeça? Irmãos, eu tropeço tantas vezes ainda no falar. Mas aqui Paulo ele fala assim em Filipenses 3. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Você já obteve a perfeição? O Senhor quer nos fazer perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Mas você já alcançou a perfeição? Irmãos, eu não alcancei a perfeição, mas Paulo diz aqui: mas eu prossigo. Irmãos, vamos prosseguir. Amém. Sabe, vamos prosseguir, irmãos. Sim. Não vamos deixar, não vamos perder essa meta. Verdade. Não vamos deixar de desejar isso. Talvez você olhe para você e você, eu não tenho jeito. Eu vivo tropeçando, eu vivo caindo. Eu não consigo. Paulo aqui está encorajando. Vamos prosseguir. Amém.
Ele mesmo disse: eu não alcancei, mas eu prossigo. Amém. Não deixa de querer. Sim. Não deixa de querer. Quando você olha para Cristo, surge um desejo de você querer ser melhor do que você é. De querer ser como Ele é. Amém. Oh, irmãos, quando eu toco em Cristo, eu sinto vontade de ser melhor do que eu sou. Oh, Jesus. Eu ainda preciso de tanto aperfeiçoamento, mas eu quero continuar, irmãos. E aqui o Senhor, Paulo diz ainda assim, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Aqui fala de uma corrida, conquistar, alcançar. Para alcançar, você precisa correr. É alcançar aquilo que você foi conquistado. Eu e você, nós cantamos, nós somos conquistados. Cristo, Ele correu atrás de nós para nos conquistar. E alguns talvez ainda Ele está correndo atrás. Ele já te alcançou? Ele já te conquistou? Agora que Ele me alcançou e me pegou e me conquistou, agora a coisa muda. Antes Ele estava correndo atrás de mim, agora inverte. Agora eu corro atrás de Cristo. Para ser como Ele é. Amém. Ele ganhou meu coração, agora eu quero Ele para mim. Amém. Eu corro atrás dele, irmãos. Vamos correr. Sim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, vamos deixar para trás? Vamos deixar as coisas para trás que ficaram? Senhor Jesus. Talvez até aqui você não conseguiu, mas e daqui para frente você quer conseguir? Amém. Daqui para frente você quer alcançar? Amém. Daqui para frente você quer ser como Cristo é? Amém. Até aqui foi, talvez você não conseguiu, mas vamos prosseguir Amém. para ser como Ele é. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Amém. para encerrar mesmo, irmãos, sendo transformados pelo Espírito, 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, vamos ler juntos? E todos nós, não, só alguns. Não, é todos nós. O que o Senhor quer é todos. É para você também, viu, Pedrinho? Para você também, é para todos nós. Para todos. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É mais fácil entender na linguagem de hoje, no de baixo. Vamos ler também. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Oh, irmãos, o Senhor pede algo. Ele é o modelo, mas Ele mesmo se tornou o Espírito. E como Espírito, Ele está dentro de nós. Ele é a força para a gente conseguir. E aqui fala de algo, irmãos, que produz uma transformação. Transformação é uma lagarta virar uma borboleta. Talvez eu e você ainda sejamos mais para uma lagarta. Não é? Mas, irmãos, se nós praticarmos isso daqui, essa comunhão, o que é que nos transforma? É a forma. O que é que nos transforma? É Cristo. Amém. Como o Espírito. Amém. É ficar perto dele, como quem está diante de um espelho. E se você está diante dele e você é o espelho, o que é que você reflete? Cristo. Mas você precisa ficar perto dele. Amém. Não sai de perto dele, porque de perto dele você reflete ele. Perto do mundo você reflete o mundo. É verdade. Perto das paixões da carne, você reflete as coisas da carne. Mas perto de Cristo,
Eu e você perto de Cristo, nós refletimos Cristo. Amém. E nós vamos se tornando parecido com Ele. Amém. Essa glória vai brilhando cada vez mais e vai nos tornando parecidos como Ele é, irmãos. Isso nós podemos obter na intimidade, na reunião. Sabe, irmãos, um tempo atrás, eu queria dizer isso para os irmãos, no passado, eu vou ser sincero para os irmãos, eu acho que é algo assim mesmo. Eu desprezava o louvor. Eu desprezava, eu valorizava, eu gostava da palavra. Eu não via a hora de começar a mensagem. E a parte do louvor, eu ficava torcendo para ir logo. Que hora que vai começar a palavra? Que hora que vai começar? Não começa logo a palavra. Mas o Senhor, irmãos, tem mudado a minha maneira de pensar. Amém. Irmãos, essa hora da reunião que a gente tem para louvar, é a hora de você tirar o véu. E a hora que você começa a adorar o Senhor, e começa a bendizer o Senhor: Senhor, Tu és bom, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é humilde, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas é tão humilde. À medida que você vai declarando, adorando, puxa, isso te enche do Espírito. Isso te enche da glória do Senhor. Sabe, nessa hora de cantar, de louvar, irmãos, vamos adorar o Senhor. Amém. Isso nos vai fazer mergulhar numa realidade espiritual. Amém. Em que nós vamos cada vez mais nos tornar parecidos com Cristo. Amém. Daí a hora que chega a hora da palavra, a palavra vem bater, vem selar. Mas você já está aberto, irmãos. Você já está numa realidade espiritual que foi produzida pela adoração, que foi produzida pelo louvor. Nas reuniões nós temos isso, nós temos um bom tempo para louvar, para adorar, e um tempo para a palavra. Irmãos, esse tempo da adoração é tempo de tirar o nosso véu. Não esse véu que as irmãs estão usando, é o véu na frente do nosso rosto. É tirar o véu, esse deixa. O véu da submissão deixa. Esse véu do rosto, que é da noiva, né? Sei lá. Moisés não fala que ele usava um véu para não ver a glória que desvanecia. Ele ficava na presença do Senhor, ia falar com o povo, mas aquela glória do Antigo Testamento era uma glória desvanecente. E para o povo não ver isso, ele cobria o rosto com um véu. Daí não via o rosto dele. Mas, irmãos, nós precisamos tirar esse véu do rosto. Tudo que nos impede de ver o Senhor no louvor. Perceba isso, irmão. Que quando eu e você adoramos o Senhor, os véus caem. Aleluia. Porque o nosso coração se volta para o Senhor. Amém. Quando você está ali, sem se preocupar com quem está do lado, com o braço estendido, adorando o Senhor: obrigado, Senhor, pela sua obra maravilhosa. O Senhor me salvou, o Senhor me tirou do império das trevas, o Senhor é o meu Salvador. Quando você está ali fazendo isso, o véu vai cair, irmão. Aleluia. E nós vamos sendo transformados. Amém. Nós podemos fazer isso nas reuniões e também na intimidade na nossa vida. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos levantar? Vamos orar? Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos pelo teu propósito maravilhoso de nos libertar da morte, ó Senhor, do mundo, do império das trevas, para sermos como o Senhor é, conformados à imagem do seu Filho. Senhor Jesus, Tu és o nosso modelo. Ó Senhor, o Senhor mesmo é tão inspirador. Senhor, o seu viver, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, Senhor, testemunha a respeito de Deus e nos faz querer ser como o Senhor é. Senhor, sofremos tanto por sermos como nós somos. Senhor, mas nessa noite, Senhor, nós queremos continuar prosseguindo. Senhor, quando tropeçamos, quando caímos, queremos nos arrepender e pedir o sangue. Mas queremos voltar a levantar e prosseguir para o alvo. Senhor, não nos deixa perder o alvo. Não nos deixa perder a meta. Pai, guarda cada um aqui. Cada um que o Senhor chamou. Cada um que o Senhor tem trazido aqui. Guarda, Senhor, em Ti. Guarda na sua forma, Senhor. Ó Senhor amado.
Continua a sua obra de transformação. Senhor, nos libertando do nosso ego, nos libertando do nosso orgulho, nos libertando da nossa carne, nos libertando do nosso mau caráter, nos libertando, Senhor, de tudo aquilo que não é o Senhor. Senhor, nosso desejo é que a sua glória possa brilhar cada vez mais em nós, nos tornando parecidos com o Senhor. Senhor, a tal ponto que as pessoas possam ver Cristo em nós. Senhor, nos livra de toda frustração. Nos livra, Senhor, de toda acusação. Quanto aos nossos pecados, não queremos encobrir. Quanto aos nossos defeitos, nós não queremos fingir que está tudo bem. Queremos confessar. Queremos pedir, Senhor, vem nos transformar. Para sermos como o Senhor é. Ó Pai, nós queremos ser entregues ao Seu Filho.